E isso eram 10 horas da noite num sábado, e a gente sabe que antes, né, o centro ali nesse horário, final de semana, era muito cheio de gente, né? E aí eu lembro de ter parado no semáforo e eu tava com o som do carro ligado. E eu vi que o semáforo abriu, e quando abriu, eu saí. E no que eu saí, tipo, eu não entendi nada. Eu só senti que eu não conseguia mexer mais o meu corpo. E que o meu carro, ele andou. E aí que eu fui entender, né? Isso as pessoas que estavam atrás do meu carro me falaram. Tinham dois rapazes que me abordaram. Eu não ouvi, por causa do som, foi tudo muito rápido. E aí acho que ele pensou que eu fui fugir e ele acabou atirando em mim, né? E aí, como eu tive, o tiro entrou aqui no meu ombro esquerdo e a bala ela se alojou na minha coluna, eu perdi todos os movimentos instantaneamente ali, né? E aí o carro bateu, virou aquela aglomeração de pessoas, eles tentaram pegar o carro de outras pessoas que estavam atrás, não conseguiram, e aí eles fugiram. E eu fiquei ali esperando a ambulância chegar. Quando eu fui pro hospital, o cenário ele era o mais terrível possível, né? Porque os médicos eles sempre vão trazer dessa forma, né? Então, quando eu fui eu fui primeiro ali para Santa Casa de Salto, depois transferida para o Regional de Sorocaba, onde eu acabei ficando lá 14 dias, né? E 9 desses 14 dias foram na UTI. A princípio, quando eu cheguei no hospital, eles não sabiam quantos tiros tinham sido. Eles tiveram que descobrir onde estava também, porque eles não dava para ver, só tinha muito sangue no meu corpo. E aí descobriu que foi um só. Só que o único tiro que pegou, ele foi grave. Então eu tive um alojamento da bala do lado direito da coluna. Ela ficou entre a sexta e a sétima vértebra da coluna cervical. Teve a fratura das vértebras e teve também o rompimento da medula. E quando a gente tem uma lesão medular, a gente perde o movimento do corpo, porque é onde faz a conexão do nosso cérebro, né, e os demais membros. Então, como a minha lesão foi a nível cervical, eu perdi os movimentos do pescoço para baixo. Meu Deus. Quando a pessoa tem uma lesão, por exemplo, mais na região lombar, ela tem movimento do braço, né, tem conexão aqui, mas ela perde o movimento das pernas. Então, a expectativa dos médicos é que, pela forma com que foi a lesão, ela até recuperasse movimento de braço, não 100%, mas que eu não recuperasse movimento das pernas, que eu ficaria cadeirante, né? Mas quando os médicos me falaram isso, para mim não tinha a alternativa não voltar a andar, sabe? Porque quando a gente conhece o poder de Deus desde cedo, a gente acredita em milagre. E a gente confia naquilo que Deus fala, não que o homem fala. Então, eu não me deixei abater por isso, sabe? E aí fiquei lá no hospital com vários impasses, fazer cirurgia, não fazer, porque a bala ficou alojada, até que decidiram por não fazer a cirurgia, e eu tenho a bala até hoje na coluna. Meu Deus. E aí a bala tá aqui na região torácica agora descendo. E não tem perigo dela avançar, assim? Não, hoje não tem mais, né, nenhum perigo, ela só dói um pouquinho na região, porque incomoda a musculatura, mas ela tá quietinha aqui, eu consigo sentir, e por enquanto ela tá aqui, sabe? Depois que eu tive que ir para a reabilitação, por conta disso, no início a fisioterapeuta tinha que ir em casa, porque eu tive a alta do hospital, mas eu ainda não mexia nada, então eu usava aquele colete cervical, eu usava fralda, eu usava sonda e eu era um bebê de 19 anos, né? Porque era assim que tinha que cuidar. Então, era aquele banho de leito que a gente fala, banho na cama, e dava aquela trabalheira toda para todo mundo, né? E aí a fisioterapeuta fazia os movimentos involuntários, porque, tipo, eu não conseguia ajudar, e eu lembro que muitas vezes ela ia embora, eu tinha dormido por causa dos remédios, então eu nem via fisioterapia. Só que mesmo esses movimentos, eles me ajudaram muito. E desde que eu fiquei no hospital, também já tinha um acompanhamento de fisioterapeuta lá. E aí, como eu já estava inserida nesse universo da educação física,
eu comecei a buscar alternativas para minha reabilitação. E aí eu descobri o Pilates, e eu descobri que fazendo Pilates eu podia fazer muito mais do que eu fazia com a fisioterapia convencional. Então foi aí que eu conheci a Tânia, do estúdio Tânia Pilates, que é bem conhecida em Salto, e a Verônica, né? A Verônica começou a me atender em casa e depois eu conheci a Tânia no estúdio, indo para lá para fazer o Pilates. E assim, elas foram cruciais na minha reabilitação. Então, muito do que eu conquistei hoje eu devo a elas. Porque no início era difícil, meu pai tinha que me colocar no carro, carregar no colo, chegar lá tinha que ser 2 pessoas, uma tinha que me segurar, a outra ajudar a fazer os exercícios. Então, assim, elas tiveram muita paciência também comigo. E ter feito tudo isso, assim, acelerou demais a minha reabilitação. Então, quando eu ia para consulta médica, a médica falava assim, não é para você fazer Pilates, é para você fazer fisioterapia comum. E eu continuava insistindo em fazer aquilo que a minha visão trazia de correto e o que eu sentia estava tendo mais efeito, né? Até que eu cheguei um dia no consultório da médica e aí eu já estava de cadeira de rodas, né? E aí ela falou assim para mim, eu quero que você levante da cadeira sozinha e que você empurre a cadeira até o final do corredor e volte. E eu não tinha feito isso ainda. Nem eu sabia que eu conseguia já fazer isso, né? Porque quando a gente perde o movimento com uma lesão dessa, é como se fosse um bebê aprendendo os primeiros movimentos. É isso. E aí eu levantei, fui, consegui. Aquilo foi muito bom para mostrar para mim também. E aí quando eu voltei, ela falou assim, você está evoluindo muito rápido, continua fazendo o que você está fazendo, mas que está dando certo. E aí depois disso eu não parei mais.